Oi, gente, eu sou Patrícia Naves Garcia e eu quero falar com vocês sobre o equilíbrio de troca. E por que eu resolvi falar isso? Nós estamos numa época de presentear, né? Ainda com tantos desafios, nós estamos numa época de presentear. Mas é importante que nós observemos essa lei, que é uma das principais leis do amor, que ela fala sobre o equilíbrio do dar e do receber, que mantém essa relação harmonizada, mantém as relações interpessoais harmonizadas. E ela diz uma coisa muito simples: eu dou na proporção que eu recebo, né? E eu retribuo na proporção que eu recebo. Por que isso é muito importante, por exemplo, numa relação de casal? Porque em uma relação de casal, se eu dou em excesso, eu fico em desequilíbrio. E se eu recebo em excesso, a relação também fica em desequilíbrio. É importante que haja uma escadinha, né? Subindo proporcionalmente, construindo essa relação. É importante observar na relação de casal que eu não posso doar além daquilo do que o outro tem capacidade de receber e retribuir. E também não posso doar esperando algo em troca. Tem que ser uma doação espontânea. E é importante também na lei do equilíbrio que você observe que não é porque o outro te deu um livro que você tem que dar um livro, usando essa analogia. É importante que seja leve para ambos e que esse casal se sinta em equilíbrio, porque não precisa exatamente ser na mesma moeda, tem que conversar com o coração, tem que ser leve para o coração. Essa relação de equilíbrio, de troca, ela não acontece na nossa relação com os nossos pais, porque os nossos pais nos deram a vida. Como é que retribui a vida? Não tem como. A não ser que eu faça outra vida surgir, a não ser que eu permita esse fluxo da vida, que eu desenvolva um projeto para a humanidade, que eu sirva as outras pessoas, que eu faça o bem, que eu passe adiante, que eu faça jus, que eu honre essa vida, sendo uma pessoa do bem, sendo uma pessoa honesta, uma pessoa solidária, uma pessoa que contribui para a humanidade, que a minha vida tenha sentido. É dessa forma que eu retribuo os meus pais, que é a forma também que eles tiveram de retribuir os próprios pais. É um fluxo de vida, como se a vida passasse por um grande tubo e chegasse até mim, e a partir dali eu tenho que permitir que essa vida sirva ao próximo. Uma coisa também que é muito importante na relação é você não ter esse olhar, eu tenho amor por nós dois, eu faço por nós dois, e nem doar algo que aquele outro não possa retribuir de forma alguma. Por exemplo, a gente fala muito quando alguém paga a profissão do outro ou constrói o negócio do parceiro, porque isso são coisas que vão se tornando impossíveis de retribuição. E quanto mais fica difícil para mim retribuir, mais aquela relação fica pesada. Essa dívida me consome internamente. O que também é importante, e eu gosto muito de frisar com os meus clientes, é que esse doar, ele tem que ser um doar que transborda de mim. E por isso eu quis muito falar sobre isso nessa época. Porque eu vejo tantas pessoas se endividando para presentear, né? E de certa forma, emocionalmente, quando nós doamos também em excesso, nós também criamos uma dívida conosco, porque nós vamos adoecendo. Então eu preciso doar aquilo que transborda de mim. E isso serve para tudo. Quantas relações você observa que uma tia, para auxiliar um sobrinho, por exemplo, deixa de pagar as contas e se endivida para isso? Quantos idosos nós estamos vendo aí endividados com esses empréstimos consignados porque foram auxiliar os filhos em coisas muitas vezes desnecessárias? Eu já vi caso de gente que se endividou para trocar carro ou comprar televisão e não sei o quê, e o idoso não está conseguindo nem mesmo pagar os próprios remédios. Então, uma dica que eu gostaria de deixar para vocês é que doem aquilo que transborda de vocês. Então, se encham primeiro para vocês poderem doar. Porque se para doar para o outro você precisa esvaziar de si, você vai adoecer. E você vai querer que o outro preencha esse vazio
de uma forma que ele não vai conseguir preencher. Então, se você tem amor, um super amor próprio, que ele transborde para o outro. Se você tem uma condição financeira, que ela transborde para o outro. Se você tem um conhecimento, que ele transborde para o outro. Que você possa doar para o outro aquilo que você tem de abundância em si, e não aquilo que está escasso. Porque se você doa aquilo que nem mesmo você tem, existe aí algo que está muito errado na sua própria história. Existe algo que você precisa olhar sistemicamente. Por que que você está fazendo tanto por um reconhecimento? Por que que você está fazendo primeiro para o outro para depois fazer por você? É muito importante que a gente cuide primeiro do nosso. Eu preciso estar bem para poder transbordar para o outro. Se eu uso aquele recursinho que eu tenho e dou essa energia adiante, eu vou ficar vazia, adoecida, vou provavelmente somatizar, vou adoecer, vou me entristecer e mais, vou exigir do outro que ele devolva aquilo que eu fiz um extremo excesso de doação, eu vou exigir que ele devolva em quíntuplo para mim, porque eu doei demais, num extremo sacrifício. E isso o outro não vai fazer, e as relações se detonam a partir daí. Então, olhe para isso, doe aquilo que transborda de você, porque tudo aquilo que a gente faz com amor e leveza cai bem, nos faz bem e nos faz feliz. Um beijo grande, fiquem todos sempre com Deus e sejam todos muito felizes.